Conversamos agora com Nelson Ribeiro, diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Obrigada por estar na nossa companhia. Convidava-o a fazer, ainda que brevemente, este caminho que nos levou da censura, da falta de liberdade, até uma realidade presente em que a informação está na ponta dos dedos, digamos assim. Esta nova realidade lança novos desafios à forma como comunicamos hoje? Antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigada a nós. Certamente, se é verdade que agora que estamos a assinalar os 50 anos do 25 de Abril, pensamos no período de censura e em como a censura era muito limitadora da informação que as pessoas podiam ter acesso, embora, enfim, as pessoas mais informadas tentavam construir mecanismos também de romper essa censura. Hoje, dir-se-á que, por um lado, estamos talvez nos antípodas disso, ou seja, a informação está presente em todo lado, temos acesso a tudo, não deixa de ser também, ou de haver aqui também alguma ilusão, para a qual eu julgo que é importante nós alertarmos cada vez mais. Sobretudo num momento em que nós temos muitas vezes acesso e estamos a consumir informação que nos chega, sobretudo, através das redes sociais. E não nos podemos esquecer que as redes sociais têm a operar algoritmos cada vez mais poderosos que estão a selecionar a informação por nós. Ou seja, por isso é importante nós percebermos a diferença entre aquilo que é comunicação e aquilo que é jornalismo? É fundamental, porque, obviamente, nós, quando recebemos conteúdos informativos, vamos chamar assim, através das redes sociais, não deixam de ser notícias, mas os critérios que levam a essa seleção criam-nos a ilusão de que nós estamos a ter um retrato da diversidade, da pluralidade de ideias que existe na sociedade, e não é isso que os algoritmos nos dão. Os algoritmos estão a selecionar para nós informação que, à partida, vão reforçar aquilo que nós pensamos. Isto tem, obviamente, a ver com o modelo de negócio das próprias plataformas tecnológicas, que querem agarrar a nossa atenção e, portanto, procuram dar-nos aquilo que acham que nós queremos ler. Isto é bastante perigoso do ponto de vista democrático, porque nós passamos a estar menos expostos àquilo que as pessoas que não pensam como nós, mas também é importante, a democracia é feita de um diálogo, e por isso o jornalismo tem, de facto, esse papel central de nos confrontar com visões do mundo, visões da realidade, que são diversas e que estão em discussão permanente. E nós, ao fugirmos para as redes sociais, para não sermos confrontados com essa pluralidade de opiniões, obviamente isso contribui muito para uma certa polarização, que é aquilo que nós também vemos que está a acontecer em muitos países. Sim, e no nosso também. E em Portugal também. Professor, corrija-me se estiver errada, integra um grupo de investigação Narrativas dos Mídia e Memória Cultural. E designo isto em especial porque também a Faculdade de Ciências Humanas acompanha futuros jornalistas. Trata-se de um diálogo, de um permanente desafio de diálogo, de entregar aquilo que é esta memória cultural também para a construção de uma profissão, para a construção daquilo que se quer fazer com as pessoas para construírem conhecimento, para construírem informação e não se deixarem levar apenas com ideologias ou com polarizações, como dizíamos há pouco, este lugar da memória cultural nesta construção de profissionais de hoje, profissionais que querem ajudar a construir a sociedade. Bom, como dizia, há uma questão que é fundamental. O jornalismo e os meios de comunicação, de uma forma mais geral, não só o jornalismo e os jornalistas, têm um papel muito importante na construção e na reconstrução da nossa memória coletiva. E, aliás, o acontecimento do 25 de Abril será um exemplo. Eu diria que a maioria da sociedade portuguesa, basta ter menos de 55 anos, não terá memória dos acontecimentos do 25 de Abril. Mas, na verdade, todos temos memórias. Mas serão memórias reconstruídas também, a partir de recordações, de diálogos. E muitas vezes a partir de recordações, diálogos, discussões que nós ouvimos através dos meios de comunicação. E, portanto, aí o jornalismo e os meios de comunicação, de uma forma mais global, desempenham um grande papel nesta construção da memória, porque ela não deixa de ser uma memória. Quer dizer, nós todos temos uma ideia sobre o que é que foi o 25 de Abril, o que é que aconteceu a seguir naqueles dias, e muitas vezes isso são memórias mediadas.
formadas. E, portanto, quando nós formamos futuros jornalistas e profissionais de comunicação, é muito importante que eles tenham consciência também deste papel que estão a ter, ou seja, eles não estão apenas a relatar o presente, mas ao relatarem o presente também estão a ajudar a fixar aquilo que vão ser as memórias que nós vamos ficar em relação ao passado. E isso é muito importante, porque há aqui também uma relação com o futuro, que é, nós quando pensamos o presente e aquilo que queremos para o nosso futuro coletivo, por exemplo, quando estamos a discutir isso em termos políticos, obviamente toda esta memória de onde nós viemos e para onde vamos tem um papel nas decisões que nós tomamos. E por isso não podia estar mais de acordo com a sua afirmação de que essa é uma variável que é muito importante ter em conta quando pensamos, por exemplo, o jornalismo. E fixando a memória, o professor Nelson Ribeiro é autor precisamente desse livro, A Rádio Renascença e o 25 de Abril, e percebemos como os meios de comunicação social, e em especial a rádio na altura, foi fundamental para dar aos portugueses notícias dos acontecimentos em curso. Eu perguntava-lhe especificamente sobre o papel da Rádio Renascença. Que papel fundamental foi esse, para além das histórias conhecidas em torno do local onde as senhas para as tropas poderem sair e dar início àquilo que seria a Revolução, mas que papel teve a Rádio Renascença nesta madrugada e nestes dias após a madrugada limpa que a Sofia escreveu? A Renascença teve um papel que acabou por ser central a vários níveis. Teve um papel, desde logo, como dizia, porque transmitiu aquela que foi a última senha para o 25 de Abril, que era uma senha, aliás, bastante complexa, que incluía alguns poemas, mensagens, mas onde estava aquilo que ficou mais conhecido, porque lá está, é o que ficou retido na memória, a transmissão da Grândola Vila Morena, que era apenas uma pequena parte desta senha, que aliás tinha a duração de 20 minutos. E isso só foi possível porque, obviamente, a Renascença, na fase final do regime, tinha de facto contacto com muitos setores, na altura chamados progressistas, portanto, que já não se reviam propriamente naquilo que era o regime político do Estado Novo. E muitas dessas pessoas estavam na órbita da Rádio Renascença, até por alguns programas que já eram emitidos e nos quais havia algum tipo de contestação em relação à situação social, obviamente uma contestação sempre muito controlada também pela censura. No pós da data de 25 de Abril, a Renascença acabaria também por ser uma espécie de símbolo daquilo que foi um debate e uma luta que se travou na sociedade portuguesa entre as forças que pretendiam a instauração de um regime democrático em Portugal versus as forças de extrema-esquerda que pretendiam que Portugal se transformasse num regime mais na orla da União Soviética. E aí a ocupação da própria Rádio Renascença também é simbólica nessa tentativa que o professor Nelson fala. Culminou exatamente na ocupação dos estúdios e também de alguns emissores em maio de 1975, quando efetivamente o Conselho de Gerência deixa de conseguir controlar aquilo que é emitido e, portanto, a emissão passa a ser controlada por um pequeno grupo de trabalhadores. Enfim, depois há ainda uma discussão se com o apoio interno ou não de elementos externos à própria estação, e que depois vai levar, inclusive, a um conjunto de manifestações no país. Talvez a mais simbólica seja mesmo no dia 18 de junho, em que aí há uma manifestação frente ao Patriarcado de Lisboa, de pessoas a contestar o papel da Igreja neste período revolucionário, e outros que vão defender que a Rádio Renascença seja restituída à Igreja Católica, uma vez que a emissão não estava a ser controlada pela Igreja. Mas depois há um conjunto de manifestações noutras cidades de católicos a exigir a devolução da Rádio Renascença à Igreja Católica, e que, aliás, leva que o próprio Mário Soares se pronuncie sobre esta situação, dizendo que, ou tentando pôr aqui alguma água nesta fervura, digamos, percebendo que, obviamente, Portugal estava a caminhar para uma situação na qual facilmente elementos sobretudo ligados à extrema-esquerda, pretendiam controlar um conjunto de meios de comunicação para além da Rádio Renascença. E a Rádio Renascença tem, de facto, depois um papel fundamental pós-novembro de 1975, até para acompanhar, serenar
informar aquilo que era a nova construção social, aquilo que era uma mudança a ser operada? A seguir ao 25 de novembro, em que a Rádio Renascença é depois devolvida à Igreja Católica, a Renascença vai ter um papel singular, porque passa a ser o único meio de comunicação não impresso, ou seja, além dos jornais, é o único meio de comunicação que não é controlado pelo Estado, não é? Porque na televisão só havia a RTP e as rádios eram todas controladas também pela RDP. Portanto, a Renascença estabelece como a única voz que tem alguma independência em relação ao poder político, e isso vai ser muito importante para, lá está, trazer uma outra visão dos acontecimentos e da realidade, e, por outro lado, também vai contribuir muito para a afirmação da Rádio Renascença como uma das principais estações de rádio portuguesas, na qual uma grande parte da sociedade, ao longo depois do final dos anos 70 e nos anos 80 e mesmo anos 90, se vai rever muito naquilo que eram os conteúdos oferecidos por esta estação, que era, lá está, a única fora da orla do Estado, pelo menos até ao início dos anos 90. E mostrando também que o Episcopado Português e a Igreja Católica em Portugal acompanhava a mudança de regime? Sim, portanto, quando nós pensamos naquilo que Uma vez que a Rádio Renascença é a propriedade, precisamente, da Igreja e do Patriarcado de Lisboa. Em relação, de facto, até às emissões que são produzidas depois da restituição, portanto, estamos a falar da segunda metade dos anos 70 e anos 80, aquilo que talvez na altura até possa ter causado alguma surpresa é que, efetivamente, a Igreja não só permite, mas estimula que a Rádio Renascença seja uma estação que transmita todo o tipo de conteúdos. Portanto, obviamente tem conteúdos religiosos, mas que ocupam uma percentagem muito minoritária da programação, e depois tem conteúdos de entretenimento, programas de informação. Portanto, o que mostra aqui uma igreja que quer estar com as pessoas, e que não se quer posicionar apenas na esfera do religioso, ou seja, não quer estar apenas dentro da igreja no sentido físico, mas quer efetivamente que a igreja esteja presente no dia-a-dia, nas várias dimensões da vida das pessoas, que acompanhe, portanto, que dê informação, que também transmita entretenimento. E de uma forma plural contribua para o conhecimento e para a informação das pessoas, como falávamos no início da nossa conversa. Sim, até porque essa é outra marca também da Rádio Renascença, que é, apesar de ter uma posição editorial que é, obviamente, vincada, mas que dá espaço de diálogo a todas as linhas de pensamento, a todos os partidos políticos. E, portanto, eu acho que isso claramente, usando as suas palavras, mostra uma igreja que quer estar em diálogo e que quer estar, digamos assim, neste jogo democrático, a contribuir para esclarecer as pessoas e para, no fundo, também contribuir, dar o seu contributo para robustecer a democracia. E, aliás, o próprio papel do cardeal Dom António Ribeiro, mesmo naquele período de ocupação da Renascença, foi sempre uma posição de alguém que queria contribuir para uma solução e não para criar aqui um problema. Exatamente. Sem dúvida. Professor Nelson Ribeiro, obrigada por ter estado connosco a olhar para aquilo que foi o caso da Rádio Renascença, mas muito também para aquilo que é o contributo há 50 anos da comunicação social, mas também aquilo que é o contributo da comunicação social naquela madrugada que a Sofia nos contou esse dia inteiro, inicial e limpo. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado.